Embora o Estatuto da Criança e do Adolescente proíba a venda ou a oferta de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos e o uso de várias substâncias, como maconha e cocaína, seja ilegal, muitos jovens as usam. Você, profissional de saúde, deve estar atento e preparado para detectar este uso e orientar os jovens e seus pais sobre o uso destas substâncias. A intervenção breve na adolescência é muito importante, podendo impedir a progressão de um estágio inicial de uso de drogas para outro com mais problemas. Porém, existem algumas particularidades no que se refere à maneira de abordar essa população. Os adolescentes, em geral, não consideram que o uso de substâncias psicoativas seja um problema e, por esta razão, podem se mostrar resistentes às propostas de redução ou interrupção do uso. Por outro lado, os pais frequentemente se desesperam ao primeiro sinal de uso de drogas ilegais, mas muitas vezes são condescendentes com o uso de álcool. Este é o caso de um adolescente de 17 anos que está fazendo uso de maconha. A mãe, ao saber que ele usava droga, quis levá-lo ao médico. Gabriel resistiu, mas acabou concordando em ir. Você, profissional de saúde, deve estar preparado para orientar os jovens e seus pais. É recomendado que a intervenção com o jovem seja breve e bastante objetiva. O profissional de saúde deve reforçar os sentimentos de autoestima do adolescente, que em geral oscilam, mostrando que leva em consideração suas opiniões e sentimentos. Tem uma consulta marcada para as 4? É só aguardar. Sim, obrigado. Fundamental também é não adotar uma postura autoritária, nem demonstrar clara reprovação ou crítica, mas sim escutar e discutir, juntamente com ele, quais as motivações que o fazem usar drogas e as possíveis consequências do uso, para a partir deste ponto, discutir mudanças que sejam possíveis para o adolescente. Nesta fase, os jovens têm uma visão muito imediatista e a possibilidade de consequências de longo prazo não causam impacto significativo. É mais apropriado discutir as consequências imediatas sobre aspectos com os quais eles se preocupam, como aprendizagem, memória e sexualidade. Atendido pela psicóloga na sala de atendimento psicossocial, ele foi entrevistado sem a presença da mãe e aceitou responder ao questionário no qual a profissional de saúde detectou uso nocivo de álcool e de maconha. Aqui, você acompanhará a aplicação de instrumento de triagem desenvolvido especialmente para as jovens, o DUZI-R, cujo nome em português significa Inventário para a Triagem do Uso de Drogas. A primeira parte do instrumento é uma tabela que permite avaliar o consumo de álcool e drogas no último mês. A segunda parte é composta por 10 conjuntos de questões, que abordam a intensidade de problemas relacionados ao uso de substâncias em 10 áreas. Uso de substâncias, comportamento, saúde, desordens psiquiátricas, competência social, sistema familiar, escola, trabalho, relacionamento com amigos, lazer e recreação. Devido à sua estrutura em módulos, é possível utilizar apenas uma ou mais áreas isoladamente, de acordo com o objetivo ou interesse do entrevistador. Em geral, para o rastreamento do uso de substâncias, utiliza-se a primeira parte do questionário, tabela de frequência de uso de substâncias no último mês, e a área 1, área de uso de substâncias. Neste caso, sua aplicação é bastante rápida, não ultrapassando de 2 a 3 minutos. No caso da aplicação completa, pode levar de 20 a 30 minutos. Então, tudo bem? Olha, aqui nós trabalhamos em equipe, com médicos, assistentes sociais e psicólogos. Eu sou Ângela, uma das psicólogas da equipe. Eu converso com os pacientes antes da consulta médica para conhecer suas necessidades, seus problemas. Então, Gabriel, eu gostaria que você me dissesse por que você marcou essa consulta. Não fui eu quem quis. Minha mãe é que encanou que eu tô ficando lesado. Só porque de vez em quando eu fumo baseado. Olha, Gabriel, antes de mais nada, eu gostaria que você soubesse que tudo que nós conversarmos aqui vai ficar entre nós, tá bem?
Tá legal. Bem, para que nós possamos fazer uma boa avaliação do seu uso de substâncias, eu preciso que você responda algumas perguntas para te ajudar a perceber se você tem algum problema em algumas áreas, tá bem? Se você preferir, eu posso ler as questões para você e você responde, ou então você mesmo pode ler e responder, como você prefere. Pode me dar que eu respondo. Tá bem, então eu vou só te explicar como funciona, tá? Olha, aqui nessa tabela você vai marcar se usa e o quanto usa de cada uma dessas substâncias. Em seguida, são várias perguntas, todas muito simples, as respostas são sempre do tipo sim ou não. Bem mais simples que as suas provas do colégio ou vestibular, né? Então, você pode começar a responder? Tá. Note que antes de começar a falar, Ângela analisa as respostas marcadas na coluna do sim, que são as que indicam problemas, e marca aquelas que podem ser mais importantes para a intervenção breve. Bem, em relação à tabela, eu vejo que você costuma usar maconha e álcool, mas parece que você usa mais maconha, é isso? É, mas eu não uso muito, sabe? Só de vez em quando. Aliás, eu nem sei o que eu tô fazendo aqui. Pelo que eu vejo aqui nas suas respostas sobre a escola, parece que você está com alguns problemas de concentração, que as suas notas estão abaixo da média, que você fica sonolento, que algumas vezes chega atrasado e até já pensou em abandonar a escola. Tá, mas isso não tem nada a ver com maconha. É porque a escola é muito chata mesmo. Gabriel, você já ouviu falar de uma coisa chamada síndrome amotivacional? Ela pode ser causada pelo uso repetido da maconha. Isso acontece porque a maconha altera o modo como o cérebro funciona e faz com que a pessoa fique sem ânimo, sem motivação para fazer as coisas. Falta vontade de fazer quase tudo. Isso é bem mais comum do que se pensa, viu? Eu concordo com você que às vezes a escola não acompanha o ritmo dos jovens e precisa mudar, mas eu aposto que você tem alguns colegas que conseguem se sair bem mesmo assim, não é? Pensa um pouquinho, Gabriel. Será que essa sua falta de vontade não foi ficando mais frequente nesses últimos tempos em que você tem usado mais maconha? Pode ser que isso não seja mera coincidência, sabe? Não sei não. Gabriel, você respondeu sim a 5 das perguntas sobre o uso de substâncias aqui na área 1. Indicando que você tem fissura para usar e que já está tolerante. Isso significa que você precisa de maior quantidade para conseguir o mesmo efeito que você tinha antes. Que também você teve problemas para lembrar o que aconteceu no dia anterior, que você gosta de brincadeiras do tipo vira-vira, que já entrou em brigas com alguém por causa disso. E em todas essas situações você estava se referindo mais à maconha ou ao álcool? Bom, era maconha, mas também era pro álcool. Não era isso que era pra fazer? Era sim. Mas você acha que esses problemas são mais frequentes em relação ao álcool? Depende. Vira-vira e apagar acontece quando eu bebo muito. Só que o problema é com a minha mãe por causa da maconha. Porque afinal, beber, ela e meu pai também bebem, tá? Você poderia me contar um pouco sobre quando você gosta de fumar maconha e beber? E com quem você faz isso? Como eu te disse, Gabriel, essa nossa conversa é confidencial. Fica aqui entre nós, tá? Tá. Às vezes quando eu saio da escola, eu e meus amigos voltamos pra casa fumando um. Mas é bem à noite mesmo, quando vamos pra balada. Nada demais. Normal. E o que te agrada mais no uso da maconha e do álcool? Quais são as coisas boas? Ah, que o pessoal tudo fuma, né? Eu fico de boa, relaxado. O álcool já é mais normal, bebo até em casa. Com meus amigos a gente bebe geralmente no final de semana, numa padaria, num bar ou em alguma festa. Eu falo mais, fico mais solto, me trazo melhor com as pessoas. Às vezes eu uso junto com o energético. Tira o som, sabe? Pouca gente sabe, Gabriel, mas estudos recentes mostram que os jovens que misturam bebidas energéticas com álcool
têm maiores chances de se tornarem usuários pesados e até dependentes. Como você sabe, essas bebidas reduzem o efeito depressor do álcool. Com isso, a pessoa fica mais tempo acordada e bebe ainda mais. Além disso, como elas estão sem sono, acham que não estão bêbadas e que podem até dirigir. Mas isso é um engano. Os energéticos não melhoram em nada a coordenação motora. E o resultado é muito pior. Você já imaginou o perigo? Essa é nova pra mim. Bom, Gabriel, agora eu gostaria que você tentasse me dizer o que não é tão legal a respeito de fumar maconha. Você vê alguma coisa ruim? Pergunta pra minha mãe. Ela não sai do meu pé desde que descobriu que eu fumo. Fica falando o tempo todo que eu tô esquisito, que eu não faço nada em casa. Eu acho que tem a ver com aquilo que você falou, sabe? A falta de vontade. À tarde me dá sono mesmo e aí eu durmo. Tá, deixa eu ver se eu entendi direito. A maconha ajuda você a relaxar e a se divertir com seus amigos, mas também te deixa sem motivação e aí você dorme. E também você tem brigado bastante com a sua mãe, não é? Ela é careta, não entende nada. Acha que maconha é a pior droga do mundo. Mas eu até tô indo pra aula. E em relação ao álcool, você vê algum problema? Não, nenhum. Você me disse que não lembra o que fez um dia depois de usar álcool e ter fumado maconha. Quer me contar como foi? Na verdade, eu não sei bem o que aconteceu. Eu tava no carro com uns amigos e a gente tava voltando de uma baladinha que aconteceu na casa de um conhecido nosso. A gente bebeu um pouco, fumou uns baseados. Pelo que me contaram, no caminho, um cachorro atravessou a rua. O Anderson tava rápido demais. Acho que ele nem tava prestando muita atenção. Bom, quando ele viu, ele desviou, enfiou o pé no freio e a gente foi parar na calçada, do outro lado da avenida. Não aconteceu quase nada. Foi só um susto mesmo. Mas eu não me lembro. Eu sei o que me contaram. Você sabe, Gabriel, que o álcool provoca muitos acidentes de trânsito, não é? Veja as estatísticas na televisão depois de carnaval, de Réveillon. É uma loucura, né? Muita gente morre por dirigir após ter bebido. Existe uma lei federal que é conhecida como Lei Seca, que permite até cassar a habilitação do motorista que for pego dirigindo sob efeito de álcool. E se ele atropelar alguém ou tiver algum acidente, ou mesmo se ele for pego com a concentração de álcool no sangue maior do que a lei permite, ele pode até ser processado por crime. Você sabia disso, não é? O álcool prejudica a coordenação motora, provoca sonolência, deixa os reflexos mais lentos e também interfere na capacidade de raciocínio e de concentração da pessoa. Você já pensou se vocês tivessem matado o cachorro? Ou se, ao invés do animal, fosse uma pessoa? Ou ainda se vocês tivessem batido de frente com outro carro? Teria sido horrível. Sabe, Gabriel, quando uma pessoa está sob efeito de álcool ou de outras drogas, ela fica mais vulnerável, mais suscetível a se envolver em brigas, em acidentes e também a praticar sexo desprotegido, sem camisinha. Isso pode levar a uma gravidez indesejada, pode também causar doenças sexualmente transmissíveis, inclusive a AIDS. Ah, doutora, mas eu me cuido, né? Tudo bem, se você se lembrar. O problema é que tanto o álcool como a maconha podem prejudicar muito a memória. E aí, veja, Gabriel, eu entendo que você goste de fumar maconha, mas esse uso está causando problemas na escola e no relacionamento com a sua mãe, não é? Pense também na sua saúde. A ciência já mostrou que o cérebro se desenvolve até os 21 anos de idade, você sabia disso? E se durante esse processo o jovem utilizar drogas, o desenvolvimento pode ser comprometido. Além disso, a maconha leva a problemas de aumento da pressão arterial, asma, bronquite, problemas no coração, no pulmão, ansiedade, alterações rápidas de humor, motivação, concentração.
atenção. No seu caso, parece que algumas questões relativas à memória, à diminuição da concentração e da motivação já estão te atrapalhando, não é? Você não se preocupa nem um pouco com esses efeitos da maconha que estão te atrapalhando na escola? Bom, não sei. Às vezes eu acho que tá na hora de levar as coisas mais a sério, pra entrar numa boa faculdade. E você tem feito alguma coisa para ajudar? Tem estudado em casa? É um pouco, mas eu fico tão cansado depois da escola. Eu gosto de ficar no meu quarto, deitado e ouvindo música. Eu sei que pode ser bem legal. Mas você é jovem e eu tenho certeza que tem muitas outras coisas legais que você iria curtir. Você pode estar perdendo outras oportunidades legais. Você gosta de música, não é? Você já pensou em tocar um instrumento? Eu já pensei em montar uma banda, só que acabou nem rolando. Por quê? A mãe do Bruno não deixou mais a gente ensaiar na casa dela. Disse que os vizinhos lá estavam reclamando. Mas quem sabe agora vocês arranjam um outro local ou então você se encaixa em um outro grupo. A nossa assistente social aqui pode te ajudar a encontrar alguma coisa perto da sua casa. E de graça. Quem sabe se você procurar se aproximar de um pessoal bem legal, que toque bem um instrumento, isso não te anime. Procure fazer coisas diferentes, coisas que te animem. Mas de cara limpa, pode ser bem mais legal. Pode ser. Tem uma galera que eu curtia tanto, mas faz um tempo que eu não vejo. Sabe, Gabriel, as drogas às vezes funcionam como um tipo de anestesia. Elas podem até tirar a dor, mas tiram também a sensibilidade. Você já deve ter tomado anestesia no dentista, não tomou? Sabe aquela sensação esquisita, parece que você não sente seus lábios? As drogas fazem o cérebro funcionar de um jeito diferente. E isso impede que você sinta algumas sensações. Mas às vezes é isso mesmo que eu quero. Só que eu posso parar a hora que eu quiser. Bem, se é assim, então eu te faço um desafio. Se você acha que você tem controle sobre o seu uso do álcool e da maconha, tente ficar de cara limpa por 10 dias. Se você conseguir sem problemas, vai ser ótimo. Agora, se for difícil, pense que isso pode ser um sinal de que a coisa não é tão simples assim e que se você não se cuidar, você pode entrar numa fria, como vocês mesmos dizem. Sabe, Gabriel, quando a gente é jovem, a gente acha que com a gente nunca vai acontecer nada. Mas às vezes acontece. Mas comigo não vai ter esse problema, não. Se você pretende entrar para a faculdade, talvez você tenha que pensar no que é melhor para você atingir essa meta. Eu tenho certeza que assim que você decidir o que realmente deseja, você vai batalhar e vai conseguir. E se você conseguir ficar um tempo sem maconha, eu tenho certeza que a sua vontade de fazer as coisas, sua motivação vai voltar. Se você quiser, nós podemos marcar um outro dia para conversar mais, discutir outras opções. O que é que você acha? Tá, pode ser. Então, Gabriel, antes de nos encontrarmos daqui a 10 dias e você me dizer se você conseguiu passar esse tempo limpo, eu gostaria que você lesse alguns folhetos sobre álcool e sobre outras drogas. Mas é importante que você entenda o que é beber com responsabilidade. Isso muitas vezes pode fazer toda a diferença, como você mesmo já percebeu, entre a vida e a morte. Outra coisa importante que acredito que você já tenha ouvido falar é sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que não permite a venda ou a oferta de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos. Gabriel, a decisão a respeito do que você vai fazer com essas informações que eu estou te dando é sua. A sua mãe está muito preocupada porque ela te ama e ela é responsável por você. Procure entender o lado dela e tente conversar um pouco com ela a respeito disso. Tá legal. Bem, eu gostaria de contar para sua mãe que nós conversamos e que seu caso ainda não é de dependência, que ela não precisa procurar um tratamento especializado e nem te internar numa clínica. Mas que nós combinamos que você vai voltar aqui algumas vezes pra gente conversar mais um pouco. Eu acho que assim ela vai ficar menos ansiosa e vocês dois vão poder conversar melhor. O que é que você acha? Pode ser assim? Acho que tá tudo bem. Desde que com isso ela pare de me atazanar.
Tá bem, então vamos lá conversar com a sua mãe e em seguida você vai passar pela consulta médica. Mas não se esqueça de dizer ao médico que você fuma para que ele leve isso em consideração na sua avaliação de pulmão, tá bem? É importante lembrar que o consumo de álcool e outras substâncias psicoativas na adolescência, embora ilegal, é frequente e também está associado a diversos comportamentos de risco. O jovem, sob o efeito de álcool e drogas, fica mais exposto e vulnerável a se envolver em brigas, acidentes de trânsito e a praticar sexo desprotegido. Nessa faixa etária, é fundamental que os profissionais de saúde estejam atentos e dispostos a orientar e monitorar, despertando o adolescente para os riscos e consequências de seus atos. Mas é preciso também orientar os pais, lembrando-os que o exemplo e o diálogo são as melhores maneiras de prevenir o uso de substâncias. Em 2010, foram divulgados 2 estudos inéditos sobre os padrões de consumo de álcool e outras drogas por adolescentes e por universitários. Vamos conhecer alguns resultados. Um deles, realizado pelo CEBRID da Unifesp, em parceria com a Senad, refere-se ao 6º Levantamento Nacional sobre o Consumo de Drogas entre estudantes do ensino fundamental e médio da rede pública e privada nas capitais brasileiras. Este levantamento foi representativo da rede pública e particular de ensino em todo o Brasil e incluiu 277 escolas particulares e 512 escolas públicas de todo o país, totalizando 50.890 alunos. Dados deste estudo mostram que no mês anterior à pesquisa, o consumo de álcool foi de 21% e o de tabaco 5,5%. Já o de inalantes e maconha foi de aproximadamente 2%. Um outro estudo foi realizado com universitários das 27 capitais brasileiras em uma parceria da Senad e da USP. Neste levantamento, realizado com universitários menores de 18 anos, 51% dos entrevistados afirmaram ter consumido bebida alcoólica nos últimos 30 dias e 21% produtos do tabaco. Dentre os 8,7% que consumiram drogas ilícitas, 21% usaram maconha, haxixe ou skunk. O estudo aponta ainda que 22% dos universitários estão sob risco de desenvolver dependência de álcool e 8% de maconha. Outros dados interessantes que podem ser úteis para você aprofundar seu conhecimento sobre o assunto podem ser encontrados no site www.obid.senad.gov.br. Acabamos de ver alguns exemplos de como é possível, em pouco tempo, detectar o uso de drogas e fazer uma intervenção breve utilizando instrumentos de triagem. Na seção de extras, familiarize-se com os instrumentos para tornar a aplicação mais rápida e para esclarecer o paciente, caso ele não entenda o significado da questão. Lembre-se, você que está próximo da comunidade tem uma posição estratégica para intervir, cumprindo sua missão de exercer a prevenção de agravos e a promoção da saúde. Diariamente, você tem nas mãos a possibilidade de alterar desfechos negativos relacionados ao uso abusivo de álcool e outras drogas e de fazer a diferença. Agora você já sabe que a intervenção breve é uma estratégia simples e rápida, que pode ser aplicada por toda a equipe e é eficaz na mudança de comportamento do usuário de drogas. Portanto, importante é aliar sua experiência ao novo conhecimento e pôr em prática tudo o que você aprendeu para realizar excelentes intervenções. Bom trabalho!